A paz do Senhor, estou gravando esse vídeo um dia antes, porque não dá para me fazer hoje a live. Mas estou deixando para ser transmitido hoje, domingo, dia 26 de abril de 2020. Então nós estaremos comentando com os irmãos aqui, nos breves minutos, sobre a iluminação espiritual do crente. Essa é a lição 4 da revista Escola Dominical, Lições Bíblicas, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo, a promessa. A lição 4, ela tem o texto áureo em Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E a verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe, estaremos lendo Efésios 1, 15 a 23, que diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e expondo-o à sua direita nos céus, e pondo-o à sua direita nos céus, corrigindo, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pai, nesta hora eu peço ao Senhor que venha abençoar esse vídeo que estou transmitindo aos irmãos, que o Senhor possa abençoar a cada servo e serva do Senhor que ouvir e ver esta mensagem. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha abrir o entendimento nosso, venha a lançar a tua luz sobre as nossas mentes, venha a repreender todas as trevas, toda a confusão, ó Pai, para que haja clareza, porque nós fomos chamados para andar na luz. A tua palavra diz que se nós andarmos na luz como o Senhor na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então eu peço que abençoa. Estamos entrando numa lição abençoada. E, ó Pai, peço ao Senhor que abençoe, que nós consigamos alcançar os irmãos em nome de Jesus. Amém. A introdução, eu fiz algumas observações e gostaria desses 30, 40 minutos comentar com os irmãos. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ações de graças, do versículo 15 ao 16, é do capítulo 1, né? Oração intercessória, do versículo 17 ao 19, e confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 ao 23. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Amém? Então, hoje nós aprendemos na lição passada que nós fomos eleitos e predestinados por Deus. Que a nossa eleição ela foi uma escolha soberana de Deus, mas que não foi uma escolha arbitrária, soberana porque procede de Deus,
e de sua iniciativa, de sua vontade, e não arbitrária, porque levou em consideração a todos aqueles que haveriam de crer, né? Foi baseada na presciência de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele nos elegeu, ele fez essa escolha, ele também nos predestinou, ou seja, dentro dessa escolha, ele determinou um caminho por onde nós andarmos, que esse caminho é Jesus Cristo, né? E dentro dessa predestinação de Deus, dentro dessa predestinação concedida pela eleição, nós somos agraciados por algumas bênçãos, por algumas dádivas e somos rodeados por algo maravilhoso. E é algo que nós estaremos conversando nesta lição. Iluminação espiritual do crente. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro da passagem onde Jesus chegou e depois de haver ressuscitado e conversou com os discípulos, e os discípulos estavam como se nas nuvens, assim, sabe, aéreos. E aí eles, ouvindo a palavra de Deus, Jesus expondo as escrituras para eles, a Bíblia fala lá o seguinte, que lhes abriu o entendimento para compreender. Ele não só expôs, ele fez um ato do seu poder. Ele abriu o entendimento, fez com que eles conseguissem entender dentro das escrituras aquilo que ele estava explicando, e aquilo que muitas vezes talvez eles até tinham lido, mas não haviam compreendido. E essa iluminação, Deus ele lança essa luz sobre a nossa vida, para que nós possamos conseguir entender as verdades santas ali, para que nós possamos conseguir entender um pouquinho ali da profundidade. É como se você quer aprofundar num lugar, mas está muito escuro. E aí você só consegue entender ou aprofundar mais se você pegar uma lanterna e lançar. Porque aí você vai ver as dimensões daquele lugar e terá uma segurança para avançar um pouco mais. Ok? Tópico 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Isso me leva lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido de nós, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta iluminação de Deus, ela traz para nós um conhecimento transformador e libertador das riquezas e que nós temos em Cristo. Essa vocação, essa chamada, ela possui dentro, é como uma sacola que possui dentro de si várias coisas que podem trazer, vários benefícios que podem trazer para nós. Mas nós só conseguimos entender isso quando a nossa mente é iluminada, né? Então Romanos 12, 2 fala que a gente, ao não conformar com o mundo, mas deixar que Deus renove o nosso entendimento, tirando o entendimento velho, o entendimento construído em preconceitos, construído em costumes mundanos, construído numa visão cheia de trevas. Agora você vai estar construindo o seu conhecimento com base na revelação de Deus. Então é um conhecimento novo, todo novo, né? O que você via com olhos de um homem natural, agora você vê com olhos de um homem espiritual. Então isso vai transformar não só sua visão,
não só o seu modo de pensar, mas toda a sua vida. E aí o versículo diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então ele sinalizou aqui uma, duas, três, quatro bênçãos espirituais que nós recebemos quando cremos em Cristo. Primeiro, a que nós já recebemos antes da fundação do mundo, a eleição. A segundo, a predestinação, porque em Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. E essa predestinação ela já abarca a filiação, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o dom do Espírito Santo, ou seja, nós temos, além de tudo isso, ainda temos em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas obras sem ser ensinado por Deus. Então, somente com o Senhor nos abrindo o entendimento, nós conseguimos compreender, nós conseguimos ir além de simplesmente uma visão filosófica. Um homem que lê a Bíblia sem iluminação do Espírito Santo, ele vê uma coisa confusa, né? Ele não consegue discernir os atos de amor de Deus dentro de uma ação de guerra. Ele não consegue entender ali os atos da graça de Deus dentro ali de Deuteronômio, dentro de Números, dentro desses textos. Ele não consegue entender. Por que ele não consegue entender? Porque ele não tem o discernimento de Deus. Ele talvez vai ver um Deus iracundo, mas ele não vai conseguir entender que não é um Deus iracundo, né? É um Deus com um projeto, é um Deus santo com um projeto para salvar. Pelo contrário, não para demonstrar ira, mas para demonstrar um grande amor. Mas é difícil de entender isso, ou qualquer coisa que eu possa explicar aqui pode ainda parecer incoerente se não tiver a iluminação do Espírito Santo. A Bíblia é um livro espiritual e não se discerne ele por um discernimento carnal. Ele se discerne ele espiritualmente. Ok? Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. 3 coisas aqui que ele queria que as pessoas, que os cristãos lá de Éfeso compreenderem e quer que nós também compreendamos. Esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundamente e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado. Os judeus foram vocacionados, eles e todos os outros, né? A Bíblia diz que temos uma grande nuvem de testemunhas. Todos aqueles que desde lá Adão, desde começaram a crer em Deus e seguir aquela linhagem piedosa de Sete. E aí veio Noé, veio Enoque, de Enoque veio Noé, de Noé veio Sem, de Sem veio Abraão, e assim toda aquela linhagem e todos os judeus que creem e creram no Senhor Jesus.
Então, ou seja, o povo que já estava crendo, né? Segundo, isto é, achar, olha lá, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Sempre a iniciativa é de Deus. E a eleição é em Cristo, ou seja, em Cristo, ou seja, estando nele. É, B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, né? Deus nos chamou. Isso implica, essa chamada de Deus sobre a nossa vida implica num viver de forma piedosa, de forma santa, de forma que agrada a Deus, né? O versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 4, eu gostaria de voltar nele para fazer aqui uma breve reflexão. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui existe uma observação justamente nessa parte do em, né? Este em amor pode ser que, por exemplo, uma santidade e irrepreensibilidade que é operada no amor, né? Exemplo, santo e irrepreensíveis em amor. Se trocar essa palavra, né? Eu trabalho em casa ou estudo em casa, né? Então essa versão aqui em amor é uma versão Almeida, né? E o que eu quero dizer com isso em é ele implica, essa palavra implica no lugar. Por exemplo, quando uma coisa está na mesa ou quando está na casa, se fala ela está lá em casa, né? Em mesa fica meio mas é um em que não está simplesmente sobre, né? Então o em na mesa não dá certo, corrigindo o que eu terminei de falar. Mas é um em que está também dentro, né? Compreende a grandeza dessa afirmação em uma simples palavrinha? Em Cristo, em amor, em Cristo. Não é simplesmente estar lá no Cristo Santo, mas você está dentro dele, em Cristo, em mim. Você está nele, né? Então aqui o texto fala que nós fomos vocacionados para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E o comentário fala aqui que essa esperança da vocação é uma vocação, uma chamada para que nós possamos estar diante de Deus em santidade e em irrepreensibilidade e possamos viver em comunhão e andar de modo digno, né? Esse em também eu fiz uma observação, uma leitura aqui e eu observei que na Bíblia nossa, Almeida, está escrito diante dele em amor, no versículo 4 aí. Mas na Bíblia, Bíblia de Estudo de Genebra, está escrito assim, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, lá, né, perante ele. Aí tem uma vírgula e fala, e em amor nos predestinou. Ou seja, ele nos vocacionou para isso. Nos vocacionou para isso, né? Ele nos vocacionou em amor. Ou seja, Deus que é amor, estando em amor, nos predestinou para uma vida de santidade e irrepreensibilidade, uma vida em comunhão com Ele em amor. A participação gloriosa no futuro.
que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Né? Isso é o que nós esperamos, compreender a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Essa é a nossa esperança no futuro. Deus nos elege e nos predestina à salvação através da santificação, do Espírito de santificação. Ele vai nos santificando, nos chamando também a um compromisso de santidade e nos posicionando isso, a viver uma vida santa. E ele nos traz também uma promessa de algo no futuro, que é a vida eterna. E conhecer a Deus é conhecer mesmo, né? Conhecer de relacionamento, estar com Deus por toda a eternidade. Jesus estava dizendo lá em João, capítulo 17, ele fala que para que estejam comigo aonde eu estiver, conhecer a glória que está preparada desde a fundação do mundo para que esteja comigo aonde eu estiver, né? As riquezas da glória da sua herança. Tópico 1, subtópico 3. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. É algo que Deus deu para nós, né? E é algo dele também, né? Herança dele. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, olha, as bênçãos, olha. Nós já falamos sobre santificação, já falamos sobre vocação, sobre a eleição, sobre a vida eterna, sobre ver a Deus, mas ainda tem isso, né? O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Nós nem sabemos o que mais Deus tem aguardado para nós, porque a Bíblia diz que são coisas que não subiram ao coração do homem. Nós nem sabemos disso. O que tem preparado, mas sabemos que será maravilhoso. Mas Deus não só nos salva, Ele não só perdoa os nossos pecados, Ele nos torna filhos. Porque Ele não quer simplesmente tirar você da condenação eterna, preparada para o diabo e seus anjos, mas Ele quer também que você seja participante da glória dele. Essa glória que Ele tem antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. Ele nos chama a sermos participantes com Ele. Então Ele nos torna filhos, porque o filho é participante. O servo apenas vê. Apenas vê. Mas o filho senta na mesa. O filho come. O filho deita no peito do pai. Ele chama de papai. Né? Deus nos chamou para uma vocação. Ele nos vocacionou para filhos. Nos vocacionou para sermos santos. O que é ser santo? É ser igual a Ele. Ele é santo em amor. Porque a santidade dele não é uma santidade que expressa orgulho, não é uma santidade que expressa arrogância, nervosismo, superioridade, não é uma santidade que exprime amor. Glória a Deus. Partindo para o tópico 2. O primeiro tópico foi a esperança da vocação e as riquezas da glória de Deus. A nossa esperança. Nós somos chamados por Deus, eleitos por Deus e predestinados por Deus. E as riquezas, né? A salvação, a filiação,
o perdão dos pecados e várias outras bênçãos que Deus tem para nós. Glória a Deus. Bendito o nosso Deus e Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao versículo 18, da leitura bíblica em classe, diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou seja, ele abre os nossos olhos para que nós possamos entender, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Qual que é a esperança? Você foi chamado e você espera o quê? O que você aguarda? O que você espera? Qual a sua esperança como cristão? No mundo tão conturbado, qual a sua esperança? Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E o que você ganha? Pedro e os apóstolos um dia viraram para Jesus e falaram: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar com isso? E aí Deus virou para eles e falou: olha, é o seguinte. Jesus virou para eles e falou: é o seguinte. Vocês 12 aí, quando lá na restauração, lá do fim, a restauração de tudo, vocês vão sentar em 12 tronos e vão julgar a tribo de Israel. As tribos de Israel. E todos os outros, além de vocês também, é claro, hão de receber 100 vezes mais neste mundo, em irmãos, em fazendas, ou seja, tudo que você deixou, você vai receber 100 vezes mais, e no futuro, a vida eterna. Quando a Bíblia usa a palavra neste século, ou nesta era, a Bíblia está se referindo ao tempo de hoje, a este tempo de hoje, falando da nossa vivência aqui, desde que Deus colocou o homem na terra, até o dia em que essa terra, até o dia em que depois do milênio, em que será cessada a vida nessa terra e nós partiremos para o novo céu e a nova terra. Ou seja, esta era, a era dessa terra, a era deste mundo. E aí a Bíblia fala sobre um outro século, uma outra era, ou seja, uma nova terra, que é os novos céus e a nova terra, que está lá em Apocalipse. Então sempre que você vê essa palavra, está escrito aqui no versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, não só nesta época, nesta vida, mas também na vida que Deus tem para nós, a vida vindoura. Glória a Deus. Segundo tópico, sobre excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, Ou seja, imensurável, que não se pode medir. Não podemos medir o poder de Deus. Ele vai além do alcance nosso, é algo maravilhoso. Se no primeiro tópico nós falamos sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, nós vamos falar sobre o poder de Deus. E esse poder que é poderoso para garantir tudo o que Ele nos prometeu. Para que nós possamos estar firmes nessa esperança, nessa vocação. Sobre a excelente grandeza do seu poder. Subtópico 1, tópico 2. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalou, que na forma adjetiva significa extraordinário.
Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6, 7, que diz assim. 2 Coríntios, que diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em outra tradução, essa é a versão Almeida. Há uma outra versão aqui, a versão NVI, que eu queria ler com os irmãos este mesmo texto. Primeiras Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Ou seja, nós somos pequenos e frágeis vasos de barro, e Deus manifestou esse poder grandioso através de nós. Já a expressão seguinte, megatos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que se requerem força fora de medida, feitos muito grandiosos, só o Senhor mesmo. Logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, só mesmo Deus, E que somente um poder tão grandioso assim pode operar e concretizar as bênçãos, inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, no versículo 1:18 que diz isso. Que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas? Vamos ler, rever lá o tópico 1 só para ver essas bênçãos. Que bênçãos são essas? Vamos lá. Vamos lá. Perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Aí também fala a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. E fala mais ainda, sobre a chamada abrange o serviço de santificação do presente. Então, essas são as bênçãos que Deus nos deu, Eleição, predestinação, filiação, o dom do Espírito Santo, perdão do pecado, adoção de filhos, bênçãos que serão desfrutados no porvir, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Fora do poder divino, a força do poder divino. É o subtópico 2 aí. Na sentença segunda operação da força do seu poder, da força do seu poder, da força do seu poder, o apóstolo Paulo faz uso de 3 vocábulos gregos
concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, que é a tradução de energia, a palavra grega, né? E também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Aqui eu gostaria de chamar a atenção essa parte aqui. Na força do seu poder. O poder de Deus, né? É o poder dele. Né? Vamos lá, mais aqui abaixo. Glória a Deus. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente ischios, que indica o poder inerente de Deus. Então, quando ele fala da força do seu, segundo a operação da força do seu poder, no versículo 19, ele está falando sobre o poder de Deus, poder que é do Senhor, é inerente a ele. Nenhum outro ser tem esse poder, só Deus tem esse poder. Quando os magos de Faraó tentaram imitar, eles foram imitando, mas chegou uma hora que eles falaram, não, isso aí é o Deus lá do céu lá, é o Deus poderoso. Eles tiveram que confessar. Ou seja, o poder, o que Deus faz para nós, para cada cristão, para aqueles que creem, e através de nós, o que Deus fez através de Jesus Cristo, salvando e libertando, trazendo essa obra maravilhosa do Evangelho, é algo que só Ele pode fazer e ninguém mais. Ninguém mais. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. São 3 coisas que ele fez. Ele ressuscitou Jesus Cristo, ele elevou Jesus Cristo e o assentou à direita de Deus, e ele elevou o nome de Cristo acima de todo o nome. É o que diz lá os versículos 20 e 21 da nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler. Vamos lá, versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste tempo, mas também futuramente. Esse principado e poder e potestade não só fala dos grandes, dos homens, dos grandes nomes, dos grandes poderosos, né? Mas também homens, como também fala dos deuses pagãos, como fala também dos demônios e de todo e qualquer tipo de dominação que se possa nomear. Ele está acima de todos. Os efésios eram pessoas que haviam praticado magia e estavam certamente temorosos por causa dos poderes das trevas. Mas quando Paulo vem falando, ele fala que Jesus Cristo está acima de todo o poder das trevas. Muitas vezes nós, por medo, acabamos caindo no misticismo que nos leva a crer demais nas forças das trevas e crer de menos na força do Espírito Santo. Na verdade, nós temos que crer totalmente na força de Jesus, na força de Deus, na força da ação do Espírito Santo em nós e nada na força das trevas. Porque por mais que tenha algum tipo de poder, esse poder está abaixo de Deus. Lembra do que aconteceu com Dagon, quando a Arca da Aliança foi parar lá? Dagon caiu. No outro dia, o que aconteceu? Ele caiu e teve o pescoço cortado. Então, ou seja, Deus é maior do que tudo. E as 10 pragas do Egito foram 10 pragas contra 10 tipos de deuses do Egito, afrontando, desmoralizando eles, né? Ok, glória a Deus. Então o nome de Jesus está acima de todo nome.
não é só o nome que está acima de todo nome. E Jesus Cristo está acima de todo e qualquer tipo de poder. O poder dele está acima de todos. Então, se você crê nele, você crê no maioral. Não precisa te preocupar com outras coisas. Preocupe-se em agradar a Deus, em estar em santidade, em crer nele. E foram essas três coisas que Deus fez. É o subtópico 3 que nós estamos comentando agora. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar com a ressurreição permanente. Uma ressurreição para a vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus ressuscitarão de igual modo. Antes Lázaro havia ressuscitado, o filho da viúva de Naim já havia ressuscitado, Eliseu operou ressurreição em seu ministério, mas todos esses que ressuscitaram para uma ressurreição momentânea, e os seus corpos, e eles vieram morrer de novo, ou por outro tipo de doença, ou por um acidente, ou por velhice. Mas quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o principal daqueles que hão de ressuscitar, ele é a primícia. Então fala que Jesus Cristo é a primícia desse tipo de ressurreição, de uma ressurreição que não vai morrer. Os outros ressuscitaram, mas morreram. Se Deus operar e te usar para chegar, sei lá, num velório e ressuscitar alguém, como nós já ouvimos falar de ressurreições operadas por Deus nos dias atuais, né? Essa ressurreição é só para aquele momento. Depois a pessoa vai morrer de novo. Mas quando se fala que Jesus Cristo é a primícia, ele fala daquela ressurreição em que os mortos ressuscitarão em Cristo para a glória eterna, para viver na vida eterna e não para morrerem novamente. Ok? Cristo é elevado à direita de Deus, subtópico 2 do tópico 3. Então Jesus Cristo ele chega e, além de ser o primeiro a ressuscitar, ele também está ao lado de Deus. A posição que Jesus está, como diz o comentarista, é uma posição como se fosse do lado de um rei, na posição do primeiro-ministro, a posição de talvez de um comandante de grande, do maioral, o mais alto escalão do comando, ou o primeiro-ministro, né? Que ele falou que o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo, né, sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Nós também ressuscitaremos e também iremos para junto de Deus, né? Glória a Deus. Cristo exaltado sobremaneira, né? O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. O primeiro benefício, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Ele é o principal, não é outro a não ser Jesus Cristo. O segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Nós somos os representantes do Senhor, o corpo, né, de Cristo. E isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sorte do justo. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, verdade que é uma coisa que eu anotei aqui. Essa ressurreição que nós teremos em Cristo, essa ressurreição que não é para morrer novamente, mas é para a vida eterna. Essa ressurreição diz não só de ressuscitar, mas compreende, como eu já anotei aqui, compreende a vida espiritual e eterna e a comunhão eterna com Deus. Ou seja, vida espiritual, porque nós estaremos em comunhão plena com o Senhor. E vida eterna, porque nós jamais morreremos e estaremos em comunhão com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que estive aqui meditando com os irmãos.
essa lição maravilhosa. Que o Senhor possa estar abrindo a mente e os corações dos teus servos para compreender e receber, ó Pai, este ensinamento, e para que nós possamos estar compreendendo a esperança da nossa vocação e a herança que nós temos herdados em Cristo Jesus. Senhor, abençoe esse vídeo, que possa alcançar os corações e edificar as vidas em nome de Jesus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.